Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Sidney Spano, ele que é autor, palestrante, terapeuta holístico, escreveu o livro Merla, o planeta da quinta dimensão. Olha só que legal, vai ser um bate-papo para lá do nosso plano tridimensional, porque ele vai estar falando sobre todas as energias, sobre todas as irradiações do plano maior espiritual. Então, me avisa só se ele, Isa, ele vai entrar pelo seu ou pelo WhatsApp dele. Só me fala qual é para colocar aqui vocês no ar. Pede para participar, por favor, Isa e Sidney, e aí a gente conversa. Pois é. E a gente está quase terminando já o mês de janeiro, né, de 2022. Então, realmente está indo muito rápido o tempo. Por isso mesmo precisamos prezar pelos nossos valores, pelas nossas energias, e nós da família Pax estamos tentando o nosso melhor sustentar esse processo de pandemia através de oração, questionamentos e todas as atividades que a gente oferece para que nós juntos possamos realmente criar uma nova egrégora mais fortalecida nos preceitos maiores da sintonia, da fé. Então, é isso. Isa, querida, vê se você consegue pedir para falar. Sidney, yes. Sidney Spano, que vai estar conosco. Ele que é quiroprata, você sabe o que é isso? Pois é. Ele que é terapeuta holístico, escritor. Bem-vindo! Tudo bem? Tudo ótimo. Agora melhor ainda, Carmen. Melhor Tá ainda. bom, tô feliz. Eu também estou A gente feliz. começou uma live no ano passado, caiu, aí nunca mais retomamos. Então vamos recomeçar. Pois é, pois é. E esse ano, para mim, é um ano de grande gratidão, porque há 30 anos atrás nós nos conhecemos, né? Então, somos e Ah, é? Que pertencemos. legal. Em 92, né? Foi o dia que eu conheci a Pax e começamos a frequentar essa grande fraternidade, né? Nossa, até me arrepia. Pois é, a mim também, né? E hoje, realmente, conseguimos fazer É, um grande elo de ligação, né? Porque a fraternidade está foi, em todos nós. Eu aprendi muito com a claro. Pax, né? Embora eu venha, meu pai era espiritualista, tudo mais, tal. Eu tinha feito teosofia, mas muitas das coisas que eu aprendi com você, Carmen, na Pax, eu não sabia, né? E eu acho que então eu devo agradecer porque a base, a Imagina. minha base está concretizada realmente na Pax. Todos os conhecimentos que eu obtive até então, fora, obviamente, dentro da ufologia, que eu sempre fui uma pessoa bem interessada, né, dentro da ufologia. Entre interessado e fanático tem uma diferença muito grande, né? Então, eu fui sempre É um verdade. aficionado, mas não fanático. É. Então, mas eu fico muito feliz porque você e a Isa, sua esposa, sempre foram nossos voluntários durante tanto tempo. Nossa, nem eu sabia que foi 30 anos atrás. O tempo voa, né? E a gente tem que realmente aproveitar cada momento para estar co-criando a felicidade, a alegria, a luz, né? E aí eu queria que você falasse da tua experiência ufológica, porque a ufologia é um tema que fascina todos, quase todos os seres humanos encarnados, né? E como é que surgiu a ideia de você fazer o livro Merla, o planeta da quinta dimensão? Ele existe, não existe? Ele está na quinta dimensão? Você tem contato com esses seres? É um monte de pergunta. O tempo é todo seu. Ó. Você tem 1 hora. O meu começo, na verdade, a minha iniciação com a ufologia foi em 82. Né? Em 82, tive o prazer de conhecer Hermínio Reis, que na época foi abduzido, né? Foi muito comentado no programa Flávio Cavalcante na TV Tupi. E ele partiu, teve uma série de experiências, ficou na nave durante alguns dias e tudo mais, tal, né? Então, a partir de 82, ele me levou para conhecer o local onde, entre aspas, ele foi abduzido, lá no interior de Minas Gerais. E a partir de então eu tive contatos visuais com as naves e tudo mais, mas não em contato com seres. Somente em maio de 88, 13 de maio de 88, foi onde eu tive a primeira iniciação, né? E depois não parou mais, não parou mais. O campo da ufologia é um campo bem diversificado. Eu acho que cada ser tem a sua forma de pensar, de ver, de sentir, de cocriar com eles. Eu digo sempre que a verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em infinitos pedaços. Cada pessoa que passou pegou um pedaço e está ciente que está com toda a verdade, né? Mas, na verdade, ela está com cada um de nós.
ninguém tem a sua verdade absoluta. Por isso que é importante estarmos sempre com a mente aberta, né? Porque a partir do momento que eu me coloco numa redoma, eu fico sem realmente dar vazão ou a recepção de outros tipos de ensinamento. E eu, como esse ensinamento, ele vem a toda hora, a todo instante, né? Numa fração de segundo, o ensinamento chega a você. Então, se você não estiver aberto a recebê-lo, você realmente fica numa redoma e acha que está com toda a verdade e jamais ficará aberto a novas verdades. Então, a partir daí, eu realmente tive contatos, tanto visuais, como tive uns 2 contatos físicos, mas outros são a nível de intuição, percepção, saída do corpo e assim por diante. Eu escrevi 3 livros anteriores, esse é o 4º, Mela, o Planeta da Quinta Dimensão, e foi a pedido de um ser, onde eu coloco, na verdade, todos os seres que eu coloco no livro, eu tive contatos com eles, né? E me passaram uma série de informações. E uma delas me pediu, eu estava lá em Beach Park, no Ceará, e o nome dela é Diedra, de Orion. E ela me pediu que eu escrevesse um novo livro. E eu perguntei a ela sobre o que termo. Ela falou, não, você saberá na época. E somente 4 anos depois eu dei início realmente a esse livro, porque até então não vinha, né? Não vinha, eu sentava e não vinha absolutamente nada. Então, 4 anos depois, eu dei início. Falei, não, agora acho que é o momento. E demorei 1 ano e pouco para realmente concretizar esse livro, né? É um livro onde até o momento tive uma série de feedbacks muito positivos, dizem que foi o melhor livro, mas o importante é saber que Merla existe, né? Merla existe. Qual o planeta que é Merla? Merla é numa outra dimensão, corresponde ao planeta Terra. Então, nós, terráqueos, ainda não demos nome ao nosso planeta. Mas os seres interplanetários enxergam a Terra como Merla, né? Assim como a nossa Lua, nosso satélite, eles conhecem como Celeia. Então, eu abordo, dentro do livro, tanto Merla quanto Celeia, e assim por diante, tudo aquilo que realmente eu aprendi. Muitos veem como se fosse uma ficção, mas, na verdade, estão embutidas muitas das verdades, muitas das coisas pelos quais passaremos. Muitos dos nossos corpos, muitos seres, né, estão sendo transportados para lá. Ou seja, tem uma nova visão do que realmente seria viver numa quinta dimensão. Quinta dimensão é muito relativo. Nós estamos numa terceira dimensão e, com muito custo, depois de milênios, estamos vamos passar para a quinta dimensão. Os seres de Sírios vivem na 12ª dimensão. E eles dizem que existem muito mais dimensões além da 12ª. Então, se nós estamos galgando a quinta dimensão, estamos realmente passando por uma série de limpezas, temos muito ainda que aprender com esses seres, temos muito que aprender com aquilo que vem chegando via energia, via osmose, porque tudo está no universo. Se nós tivermos um corpo capaz de canalizarmos, captarmos toda essa energia, nós não precisaríamos de livros, né? Porque todas as informações estão no astral, né? Todas as informações que nós precisamos estão ali, ó, a quem realmente quiser e quiser ter acesso. Basta que realmente nós possamos utilizar aquilo que nós já temos, mas até o momento não utilizamos. O que é? São os 5 sentidos, mais a intuição e a percepção. Então, nós temos que realmente aguçar esses 7 sentidos. E, a partir daí, somos um canal de recepção. É como se, por exemplo, tivéssemos que ouvir uma determinada emissora ou assistir determinada emissora. Então, nós temos que fazer o quê? Ajustar o nosso aparelho para que nós possamos captar aquilo que realmente nós queremos, em termos de rádio e TV. Em termos de energia,
em termos, não importa se é dimensional ou multidimensional, nós temos que nos adaptar os nossos corpos para que essas informações cheguem até nós. Na verdade, nós que deveríamos chegar até essas informações, porque as informações estão ao nosso redor, né? Assim como a rede de uma emissora está ao nosso redor, e nós não temos capacidade de vê-la sem realmente um aparelho, todas as informações necessárias que necessitamos também estão ao nosso redor. Basta que possamos focar, canalizar, e daí o resto é lucro, né? Para aqueles que acreditam na reencarnação, é importante que nós possamos viver exatamente o presente. O passado já passou, né? O futuro ainda é uma incógnita. O que nós temos, na verdade, é o presente. Quem não vive o presente jamais terá um futuro. Porque o futuro é embasado no nosso viver, no viver no aqui e no agora. Então, nós temos que realmente, se eventualmente lembramos de alguma encarnação onde nós não fomos bem-sucedidos, não importa em que segmento, o importante é que nós possamos fazer tudo hoje para que nós possamos melhorar realmente o nosso futuro, melhorar a nossa vida, sem incorrermos naquilo que eventualmente possamos considerar como erros. Na verdade, o erro não existe, porque a nossa vida é uma somatória de erros e acertos, né? Ninguém pode realmente acertar sem ter errado, né? Então, nós temos que viver, exatamente viver, porque sem a experiência, a nossa vida não tem sentido. Então, nós, na verdade, não temos que ter medo em enfrentar essa ou aquela situação, né? Temos sim que estar abertos. Pode falar, cara. Abaixa um pouquinho o celular, a câmera. Está melhor? Está melhor. Então tá. Agora sim. Então, nós temos que estar abertos, né, a toda e qualquer informação. Por isso que o verdadeiro sábio, quando vai à busca do novo, ele vai com a xícara vazia. Porque a partir do momento que eu tenho uma série de conhecimentos, para que eu possa acessar outros conhecimentos, eu preciso esvaziar do velho para galgar o novo. Um contato, por exemplo, com um ser do espaço, um ser, eu não gosto de caracterizar como ET, porque o ET, a figura do ET, hoje, em função da própria mídia, do próprio cinema, ele mostra uma figura nociva à sociedade, nociva ao planeta, né? Porque isso, um ser de imagem bonita, que realmente que contribua com a elevação do planeta, ela não dá ibope, né? Então, ela tem que ser o quê? Maléfica, tudo mais destrutiva, justamente para dar ibope e fazer do terráqueo um mocinho das telas. Mas o contato, normalmente, com um ser de uma outra dimensão, de um outro planeta, ele faz com pessoas normalmente simples. Porque, por exemplo, uma pessoa simples, ele tem pouca informação. Então, se ele passar uma informação a uma pessoa que tem pouca informação, ele vai passar adiante exatamente aquilo que foi dito que passasse adiante. E não passasse, não, o cara falou isso, mas eu aprendi assim, assado. A partir do momento que existe um conflito interno entre o verdadeiro e aquilo que eu penso que é real, eu vou distorcer a informação que deveria ser passada à frente. Então, normalmente, os contatos com os seres do espaço se fazem com pessoas mais simples, entre aspas, com pouca cultura. Lembrando que a cultura não quer dizer absolutamente nada, né? Porque a cultura, a bagagem espiritual que eu trago vem de outras encarnações. Se hoje eu tenho pouca cultura, foi porque eu nasci numa determinada região e eu não tive acesso à cultura, mas isso não quer dizer que eu não tenho uma bagagem, uma informação espiritual muito grande, né? Então, o julgar é improcedente. É improcedente. Então, eles não querem, na verdade,
que o julgamento seja feito a ninguém. Durante algum tempo, eu fiz palestra aqui na penitenciária feminina, que é no Carandiru. Eram 1.000 detentas. E, infelizmente, um dia eu fiz um julgamento inadequado. Aí um deles me apareceu e disse: aquele que julga o outro pelo seu defeito está muito próximo de cometer os mesmos. Eu tive realmente acesso a essas pessoas e eu vi que, de repente, nas penitenciárias existem seres iluminados, com grande informação a nível espiritual e intelectual. E esse mesmo ser me indagou da seguinte forma: você, Sidney, teria em sã consciência perder uma encarnação dentro de uma prisão? E eu disse: não, em sã consciência eu acho que ninguém teria. Pois é, existem muitos seres que perdem uma encarnação para estarem enclausulados dentro de uma prisão para espelhar a luz onde existe a escuridão. Então, o julgar uma pessoa por determinado tipo de atitude, comportamento ou pensamento que eventualmente ele possa ter tido, é uma infantilidade da nossa parte. Obviamente que nós vivemos numa terceira dimensão, onde é muito fácil julgar. Porque nós aprendemos a julgar desde crianças, né? Os nossos pais, a sociedade, a própria religião, ele muda o seu ser. A Carmen, com certeza, perdeu grande parte da identidade dela, assim como o Sidney, assim como outras pessoas, em função da educação que nos foi imposta. Ou, como eu disse, pela família, a sociedade ou a própria religião. Isso não quer dizer que a intenção tenha sido ruim. Não. Mas nós temos que readquirir a nossa verdadeira identidade. E é exatamente um desses propósitos que eu coloco no livro. De que forma o ser de uma quinta dimensão é trabalhado para que nós possamos realmente viver numa quinta dimensão, ocupando a nossa verdadeira identidade num corpo material. Um corpo, obviamente, adaptado, onde as nossas células serão sutilizadas. A partir do momento que as minhas células estão sendo sutilizadas, eu terei a capacidade de me transportar a um local ou ao outro. Em termos de civilização, nós já tivemos uma civilização, principalmente na Atlântida, onde os nossos conhecimentos eram bem superiores que os atuais. Mesmo em termos de tecnologia e tudo mais, nós poderíamos materializar e desmaterializar o nosso corpo. Os meios de locomoção se faziam pelas vimanas, ou seja, pelos discos voadores. Então, nós tínhamos muito mais informações naquela época do que detemos atualmente. Para que realmente nós possamos conquistar tudo isso, nós precisamos reaprender a viver, mesmo dentro de um corpo tridimensional. Com certeza, muito bom. Eu queria que você falasse dos outros livros que você escreveu antes do Merlin e também se você podia falar sobre esse seu contato com os seres que são de outras dimensões. Você falou que teve 2 contatos físicos e os outros telepáticos e intuitivos. Sim. Os meus primeiros livros foram, o primeiro, Em Busca da Felicidade Interior, o segundo, O Segredo das Estrelas, o terceiro, Entre Fadas, Magos e Gnomos, né? Onde eu mostro através deles, desse livro, terceiro livro, a abertura de portais, né? E esse quarto livro, Merlin, então eu mostro, né, de que forma esses seres vêm até nós através de portais. Não somente através de naves, mas através de portais interdimensionais também, né? Onde muitos deles ocupam corpos de criança, porque um corpo de criança, uma criança, é muito mais fácil transmitir qualquer tipo de ensinamento, porque o adulto passa a não ter qualquer tipo de aversão, qualquer tipo normalmente uma aversão, né? Ou um preconceito com uma criança. Então, eles ocupam muitas vezes um corpo de uma criança para se fazer presente e, de uma forma
brincadeira até, eles passam uma série de informações, não somente verbais, mas eles podem expandir a sua essência e, através, entre aspas, de uma osmose, nós podemos captar as informações que eles passam através de uma alta vibração. Então, existem diversas formas deles entrarem aqui no planeta Terra. Né? Contatos que eu tive, como eu disse, foram 2 contatos físicos lá no sítio. São seres... a partir do momento que eu vivo num planeta mais evoluído, não existe a heterogeneia de raças. Ou seja, praticamente todos os seres são iguais, como se fossem gêmeos. A diferença de uma mulher de um homem é pequeníssima. Se você olhar de relance, você não saberá definir o que é homem ou o que é mulher. Né? Tem a mesma... Como se fosse tudo japonês ou chinês. Né? É tudo igual. Mas, a partir do momento que você entra em contato com esses seres, quer seja de uma forma física, quer seja de uma forma astral, enfim, ou numa tela interdimensional, você não é capaz de ter medo, porque o amor que eles passam é tão grande, é um amor que ainda nós não sentimos. Nós estamos acostumados a falar do amor condicional. O amor fraterno, o amor entre o homem e uma mulher, o amor de pai para filho. Mas o amor incondicional, ele se expande e se irradia de uma tal forma que ele chega a mudar as nossas próprias células. Através de um contato, muitas vezes, nós temos as nossas células doentes revitalizadas, porque eles têm, por si só, essa capacidade. Então, um contato que não está muito longe de acontecer entre os humanos, porque a própria NASA, segundo fontes que eu recebi, ela já está pedindo que alguns membros, inclusive ecléticos, que realmente preparem o ser humano para um possível contato. Assim, também ouvi dizer que o Papa já convocou 30 e poucos bispos e arcebispos para que preparem os seres humanos para um possível contato. Se realmente houve um pedido tanto da NASA quanto da Igreja, significa que os contatos estão próximos a acontecer. Né? Quem realmente tem acesso, tanto no YouTube, normalmente no YouTube, vocês poderão, as pessoas interessadas poderão ver que existe um número infinitamente grande de naves se aproximando, na verdade, se fazendo visíveis aos nossos olhos. Porque esses seres jamais deixaram de habitar o planeta Terra. Você ouve no History, será que um extraterrestre, os seres do espaço já conviveram conosco numa idade remota? Não, eles nunca saíram daqui. E, na verdade, se não fossem eles, de uma forma bem maciça e presente, o planeta Terra já não existiria mais. Sim. Porque nós fazemos tantas coisas, tantas burradas, né? E eles têm um capricho. Eles, na verdade, nos olham como se fosse uma grande criança, tudo arteiras, né? Então, realmente, eles procuram compensar as nossas burrices, né? As nossas... enfim, qualquer coisa que possa se colocar nesse sentido, a parte destrutiva. Porque uma criança não tem noção do que é bom, do que vale, do que não vale, ele acaba realmente destruindo, não, às vezes, por prazer, mas por ingenuidade. E é o que está acontecendo com o planeta Terra. Então, se não fosse a presença deles, de uma forma maciça, o nosso planeta, com certeza, não existiria mais. Né? Não existiria mais. Normalmente, eu tenho contato com seres de Órion. Né? Com seres de Órion. A maior parte dos seres. E, sinceramente, eu já pedi as contas. Verdade mesmo, eu já pedi a conta de tantos seres que se manifestaram. Né? Isso, para mim, não é uma coisa egóica. Muito pelo contrário. Eu luto com isso. Eu acho que o ego ele faz com que a pessoa distorça e as pessoas possam se colocar num pedestal. E o homem não foi para ser colocado no pedestal. O homem foi para entender o seu próximo,
amar o seu próximo. Se eu tenho conhecimento, e se me passar algum tipo de conhecimento, minha função é compartilhar desses conhecimentos. E não guardar para mim, me colocando num pedestal, me chamando de guru, disso, daquilo. Não. Então, os conhecimentos devem ser compartilhados. E assim, eles estão sendo feitos. Então, por uma casualidade ou não, a maior parte dos seres que entram em contato comigo vem de ônibus. Embora já tive contato com outros seres de sítios, assim por diante, mas a maior parte é de ônibus. Tá? Porque grande parte... Pode falar. Estão perguntando aonde podem adquirir os seus livros. Como é que entra em contato com você? Ou pode entrar em contato no meu WhatsApp, ou então pela Amazon você vai encontrar, pelo Submarino você vai encontrar, pela própria editora Autografia você vai encontrar meus livros, pelo Amazon você vai encontrar meus livros, e pelo Submarino também você vai encontrar os livros. Tem mais 2 editoras, que eu não me lembro o nome, também estão. Mas qualquer coisa passe meu celular, via WhatsApp, que eu passo os links de uma forma mais direta, mais abrangente. Então, para isso, tem que falar com a Super Liza. Eu não sei o seu WhatsApp. Sim. Fala com a Liza. Fala com a Liza, que realmente ela é daqui do peito, né? Há 30 anos, como eu disse, nós nos conhecemos, e ela nos serve da melhor forma possível, da forma mais amorosa possível. Né? Com certeza ela não é desse mundo, desse planeta também, não. Né? Não é mesmo? Não é mesmo? Imagina, tem uma energia incrível. Com certeza tem. Então, o importante, Carmen, é que todos nós estejamos abertos a todo e qualquer contato. O mais importante é que nós não tenhamos medo. Por que isso? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que eu tenho medo, eles não querem nos causar nenhum tipo de mal físico. Porque pelo medo eu posso ter uma série de problemas, quer seja cardíaco, respiratório, enfim por diante. Então, eles não se aproximam, eles podem se aproximar de uma outra forma, uma forma mais sutil, que é exatamente essa forma que nós estamos sendo trabalhados e adaptados à 5ª dimensão. Então, eles estão muito próximos a nós, trabalhando diuturnamente para que os nossos corpos, as nossas células, possam ser sutilizadas, o nosso cérebro possa ser adaptado. Então, eventualmente, quem está nos vendo e nos ouvindo, já devem ter passado por alguns processos de transformação, tal como uma sudorese noturna, que você não tinha, você passa a ter uma transpiração muito grande à noite, independente de ser frio ou calor. Então, nós passamos a acordar, muitas vezes, encharcados, né? Sem uma explicação lógica. Eu conheço N pessoas que passaram por esse processo, estão passando por esse processo. Outras que, eventualmente, você pode acordar com uma dor localizada na tua cabeça. É como se tivesse tomado um choque, uma batida. Então, é um ponto até intocável. Então, são algumas formas deles mostrarem, entre aspas, né, que os nossos corpos estão sendo transformados e adaptados a uma outra dimensão. Outra coisa, uma pergunta constante nas palestras, quer dizer, eu atualmente não faço mais palestras, mas quando fazia, sobre a área da ufologia, os chips, sobre chips. Os chips sempre fizeram parte da nossa história, sempre fizeram parte da nossa história. Porque é uma forma, eu devo ter, sei lá quantos chips aqui no corpo astral, né? Porque é uma forma deles, por exemplo, hoje o chip está sendo comum, não somente em animais, em homens, a sociedade e tudo mais. Então, nós somos chipados, as pessoas pagam para serem chipadas, mostrando quem são, quem não são, no caso de animal, a raça, isso, pedigree, assim por diante. Então, nós estamos pagando para isso. E eles nos dão isso gratuitamente. Porque eles querem saber onde nós nos encontramos. Porque muitos de nós pertencemos a uma determinada raça planetária. Então, os nossos irmãos que estão lá em cima querem saber onde a Carmen está. Os seres do planeta que correspondem a Carmen querem saber onde a Carmen está, de que forma está o físico dela. Então, eles vão monitorar a Carmen, o Sidney ou qualquer outra pessoa à distância.
para saber de que forma o corpo da Carmen, o astral da Carmen, a alma da Carmen, a mente da Carmen está sendo trabalhada, comportada, para que realmente eles possam, tipo uma Fórmula 1, um carro da Fórmula 1, você tem uma engrenagem, a Fórmula 1 está ali, o cara só tem um piloto, mas a máquina está sendo teleguiada e equilibrada à distância. Exatamente isso que acontece conosco. Nós estamos sendo monitorados através de chips para sabermos em que condições nós estamos, nosso corpo físico está. Na eventual necessidade de nós sermos, entre aspas, abduzidos, eles sabem onde vão te encontrar. Entenda bem, a abdução é uma coisa amorosa. Quando existe uma abdução, é para a nossa própria evolução. Nós vamos ser tirados de um local e colocados em outro. Pode ser em qualquer tipo de planeta, mas para a nossa evolução. Alguma pergunta aí, Carmen? Então, tá, peraí, tem duas perguntas aqui que eu queria achar novamente. Eles querem saber como é que as pessoas são escolhidas para poder ter o contato e se acordar tremendo de frio também é um sinal de contato. Também é um sinal de contato, tá? As alterações físicas são sinais, não é sinal de contato, é um sinal de transformação, adaptação. Nossos corpos estão sendo adaptados a uma passagem para a quinta dimensão. Não serão todos, como eu disse, serão poucos os eleitos. Praticamente um pouco mais de um terço da humanidade está preparada para a quinta dimensão. Com referência ao possível contato. Não. O contato é um merecimento seu, nosso. O contato não é simplesmente uma escolha. Como Deus tem privilégio. Você tem privilégio? Não. Você pode ter privilégio dentro do nosso planeta tridimensional. No planeta, na órbita ou nas leis divinas, universais, ninguém é eleito. Ninguém tem privilégio. Você é merecedor. Assim, por exemplo, como você está numa escola. Tá? Você está numa escola. Você tem o período letivo para ganhar a tua nota. Para você passar ou ser reprovado. Se você passar, você foi merecedor para passar no ano seguinte. Então, o ato de você ter um contato não é um privilégio. E nem como. Você é o merecedor. E o ato de você não ser contactado fisicamente ou visualmente, muitas vezes as pessoas que não creem nos discos, de uma certa forma, têm muito mais contato visual do que aquelas pessoas que sentem o tipo, ou que realmente sentem a presença de um ET, de um ser do espaço, ou que, de uma forma ou outra, sentem aquela conexão. Porque essas pessoas que já sentem essa conexão não têm necessidade de ver. É tipo São Tomé. Você não tem mais necessidade de ver. Você sente, você traz consigo essa percepção, essa certeza que realmente existe uma vida em outros planetas, outras vidas em outras dimensões. Né? Então, aquele que realmente não teve... Pode falar. Tem várias perguntas. Você foi abduzido ou contatado? Outro rapaz disse que ele tinha contato físico, aí desapareceu. Quer saber se ele vai continuar a ter os contatos físicos. Se a alteração de DNA tem a ver com esse processo de aproximação. Tem. Todo o nosso código genético está sendo mudado, da DNA. É o código, nós chamamos de código dos anjos. Né? O DNA é um código da terceira dimensão. É um corpo físico mais denso. Então, todos os seres que estão nascendo a partir de 1980, já têm o código genético modificado para o GNA, não mais DNA.
Porque, como disse, os corpos já estão sendo adaptados. São as crianças índicos, cristais, diamantes, assim por diante. Então, nós já estamos sendo, essa nova geração já vem com um código genético modificado. Para aqueles, os mais velhos, tipo eu, né, existe uma adaptação de um novo código genético, tá? Que é feito quando você já é adulto, consciente, mas tem o seu código genético já mudado. Para os que estão nascendo, dessa nova geração, eles já vêm com um novo código genético. Para aqueles, por exemplo, que já foram contactados e perderam contato, então acontece o seguinte, por exemplo, eu fui professor universitário, dei aula em algumas faculdades, tudo mais, eu fui professor universitário. Então eu falava para os meus alunos, olha, essa matéria desse mês está sendo dada, alguém tem uma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. No mês seguinte, tem alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Beleza? Chega no final do ano, na hora da prova, gente, a prova vai ser essa prova que está sendo dada. Pronto. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Não, a tua dúvida foi tirada durante todo o período do ano letivo, né? Agora é a hora da prova. Então, realmente, aqueles que tiveram contatos e não os têm mais, porque toda informação necessária, consciente ou não, foi passada a essa pessoa. Então, normalmente, momentaneamente, existe um afastamento. Mas um afastamento físico. Mas isso não quer dizer que ele não continua sendo monitorado e esses seres não estão numa outra dimensão, mais sutilizada. A presença se faz, embora numa dimensão mais sutil. O ver para crer já passou. Ou seja, você já me viu? Já sabe que eu existo? Já. Sabe esse tipo de informação? Tá. Então, ó, tchau, matéria dada. Alguma outra pergunta? Olha, até o pessoal está adorando aqui. Tem, eu acho, mas é que aqui para eu ler aqui é uma coisa. O que deve acontecer com o restante da humanidade? Aqui na hora que eu começo a ler, entra mais um monte. Cara. O que deve acontecer com o restante da humanidade? A parte adaptada para a quinta dimensão. Haverá uma parte da humanidade que vai para a quinta dimensão? O planeta Terra está sendo preparado para a quinta dimensão, tá? Então, as pessoas que estão adaptadas, ficarão no planeta Terra. As que não estão adaptadas irão a um outro planeta mais denso, e eles não vão sentir diferença, porque realmente não se adaptaram à quinta dimensão, continuam na terceira, então não vão sentir diferença. Então, existe realmente já um planeta já formado, próximo à Terra, onde esses seres que não se adaptaram e não se adaptarão à quinta serão levados a esse planeta mais denso. Tá? Agora... Como é ser abduzido? Perdão? Não entendi. Como é ser abduzido? Como é ser um abduzido? Ele pode ser abduzido de uma forma consciente ou não. Ele pode ser levado durante o sono. Existe uma série de processos que podem acontecer com essa pessoa. Normalmente é evitado que ele vai. E ele é trabalhado, se houver necessidade, é trabalhado dentro de uma nave e recolocado dentro novamente, o planeta Terra. Né? Assim como aconteceu, como eu disse, com a Emília Bianca, isso em 1975. Eles ficaram 2 dias numa nave, tiveram seus corpos adaptados. Para ele foi muito difícil, porque ele era testemunha de Jeová. E, normalmente, a testemunha de Jeová, ela joga a Bíblia em cima e diz que não existe. Então, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, não tenho nada contra nenhum tipo de religião, nem nada. Simplesmente estou falando para você em crime de crença, né? Para uma pessoa que realmente era um pastor, que enchia o AMB com todas as pessoas, Ibirapuera, ser abduzido, né? Com carro e tudo na época, ele tinha um carmanguia, então foi abduzido com carro e tudo dentro de uma nave-mãe. Então, não foi fácil realmente voltar para a Terra, mas ele teve todas as experiências que ele passou dentro da nave. Antes dele partir, pediram a ele, por exemplo, ele foi abduzido por seres do planeta Klemer.
ainda não está na órbita, que é desconhecido pelo nosso sistema, Kleber. E eram seres com 2,5 metros de altura, cabelos compridos, morenos, né? Olhos tipo de gato, bonitos, diferenciado, como eu disse, homem e mulher, há muito pouca diferença. O nome dele é Carran, talvez as pessoas que estão me ouvindo já tenham ouvido falar de Carran. Uhum. E então ele disse, olha, Hermínio, quando você... Não, você vai tomar esse líquido aqui, era um líquido verde. Ele falou, mas eu preciso tomar esse líquido? Estava ele e a esposa. Ele falou, não, ninguém pode impor a sua vontade, ninguém pode impor uma vontade a você. Mas se você não tomar esse líquido, você vai ter todas as lembranças pelas quais passou aqui na nave. E você não irá gostar, né? As pessoas que estão à sua volta não irão gostar das revelações que você poderá fazer. Falou, não, depois de toda essa experiência aqui, eu não quero esquecer. Uhum. Então, ele não tomou o líquido, voltou ciente de todas as informações, de tudo aquilo que ele passou, e passou realmente a propagar, mesmo através do uso da Bíblia, passou a propagar as informações que ele adquiriu dentro dessa nave. Então, existem diversas formas das pessoas serem abduzidas, consciente ou não, porque muitas vezes vão dormindo e voltam dormindo. Elas simplesmente observam alterações no corpo físico que houveram posteriormente, mas não que pode falar. Qual a diferença entre terceira dimensão e quinta dimensão? Se quinta dimensão tem a ver com respeito e verdade? E como saber se a pessoa está preparada e pronta para viver na quinta dimensão? Não existe uma forma consciente ou verbal de se qualificar isso, né? É como tentar qualificar o que é o amor. Não, se você não sente o amor, você não consegue descrever, né? O amor não se descreve, se expressa, né? Então, não tem como dizer. Mas apenas você vai sentir que a tua percepção vai melhorando, a tua intuição vai melhorando, as necessidades de coisas que você fazia vão se alterando. A necessidade de comer determinado tipo de alimento ou bebida que você fazia não se faz mais necessário hoje. Você vai sentir as próprias modificações. E essas próprias modificações já dão indício, na verdade, que as coisas dentro de você já estão sendo preparadas. Viver numa quinta dimensão significa você viver consciente da sua própria identidade. Quem realmente é você que está ocupando o corpo físico da Carmen ou do Sidney, do fulano ou do ciclano? Nós não temos essa consciência. Nós perdemos essa consciência. A partir do momento que você vive numa quinta dimensão, por exemplo, eu contactei seres que têm... O corpo físico tem 300 anos, 400 anos. Mas se você olha para eles, tem 20 e poucos anos de idade. Quando você troca de roupa, a Carmen ou o Sidney, a gente não perde a consciência. Perde a consciência que você troca a sua camisa, a sua calça? Não, você não perde a consciência. Exatamente isso que vai acontecer com os planetas mais evoluídos. O teu corpo está deteriorado, já deu o que tinha que dar, então você troca o corpo sem perder a consciência, sem começar pelo beabá. Quando a gente nasce, começa na escola, entendeu? Pré-primária, enfim, aquela coisa que só de pensar gera uma aversão, né? Mas quando nós atingimos planetas mais evoluídos, isso não mais acontece. Se a gente desencarnou, desocupou aquele corpo que estava limitado, não condizente mais com a evolução, você muda de corpo e continua dali para frente. Dali para frente. Com consciência total. Com consciência total. Com referência a planetas, existem planetas físicos visíveis como a Terra, e outros planetas dimensionais que são invisíveis aos nossos olhos. Embora quem viva nesses planetas tenha um corpo sutilizado como se fosse o nosso corpo dentro. Mas para eles é tão sutil que eles se tornam invisíveis. Então, existem planetas que aos nossos olhos são invisíveis. Por exemplo, dentro de Marte existe vida? Ainda continua existindo, só que no subterrâneo. Dentro da Lua,
Na parte oculta da Lua existe vida? Existe vida. É onde as naves, grandes naves, ficam ocultas, atrás da Lua. Elas não são visíveis, porque ficam as grandes naves. Quando eu digo grandes naves, as naves-mães, elas têm muitas vezes 10 quilômetros de diâmetro. Nós não temos noção. Se elas aparecem aqui, elas ocultam, fica uma negritude total, porque elas ofuscam o Sol. Então, elas nos respeitam. Então, normalmente, essas grandes naves ficam na parte oculta da Lua. Mas existem infinitos... Pode falar. Estão perguntando se existe prazo para estar na quinta dimensão. Não, não existe prazo. Muitos seres já estão na quinta dimensão. Muitos seres já estão tendo desdobramento para um outro planeta na quinta dimensão também. Não necessariamente aqui na Terra, mas estão sendo desdobrados. Mas aqui fica, entre aspas, vocês vão encontrar isso no meu livro, fica, por exemplo, que o Sidney ficou aqui, fisicamente, ocupando o mesmo lugar que eu estou aqui agora. Mas desdobrando, eu vou viver num outro planeta, pode ser característica física igual, então eu posso viver até em 7 lugares ao mesmo tempo, com o mesmo corpo físico, só mudando, se utilizando, mas eu posso viver em 7 lugares ao mesmo tempo. Então, se eu me desdobrar daqui para a Merla ou para um outro planeta, eu posso estar continuando com a minha essência aqui e vivendo num outro planeta com outro tipo de essência. É difícil explicar, mas lendo o livro, a pessoa realmente vai entender melhor, né? Como eu disse, quem pega por uma ficção vai pegar como uma ficção, né? Mas tudo que tem lá, realmente, eu coloco como ficção porque, sei lá, enfim, cada um tem que sentir o seu momento, né? Tem que sentir o seu momento. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito bom. Olá, família Pax. Estou conversando com o Sidney Spano, que escreveu já 4 livros, e ele hoje está falando sobre Merla, o planeta da quinta dimensão. Estamos todos aí nos preparando para esse momento. Muitos de nós já vibramos nessa sintonia, e eu quero... Tem gente perguntando sobre o multi-universo. Eu tinha uma outra pergunta aqui que eu perdi. Deixa eu ver. Começa a entrar um monte de coisa. Aí... Eu vi que passou aí sobre ego e personalidade. Ego e personalidade. É isso. O que realmente nos faz preso a essa dimensão, a terceira dimensão, é o nosso ego e a nossa personalidade. Eu coloco diariamente, quando eu faço a minha abertura, eu coloco o meu ego na ponta da espada de Arcanjo Miguel para que ele possa seccionar, até ser pulverizado. A partir do momento que o teu ego cresce, é uma luta constante. É uma luta constante. A partir do momento que você se deixa levar pelo ego, você se distancia da quinta dimensão. Então, na quinta dimensão, para quem perguntou, nós não teremos ego nem personalidade. Nós seremos seres do universo, conscientes daquilo que realmente somos e que pretendemos fazer. A mudança de planeta é uma decisão pessoal, e como as pessoas que não estão prontas vão para o outro planeta? Tudo isso é inconsciente. A partir do momento que você desencarna, você troca essa matéria aqui, você vai para um outro planeta, mesmo que seja inconsciente. Você nasce no outro planeta. Talvez você sinta uma saudade de alguma coisa, mas vai conviver bem porque você não conseguiu se adaptar a um planeta de terceira dimensão. Então, é um processo inconsciente. Da mesma forma que você nasce e morre, e nós já vivemos aqui cerca de 600 a 800 encarnações. E ninguém lembra de nada, a não ser Buda, que lembra de 300. Né? Buda lembra de 300 encarnações. Ele é especial. Mas quem realmente, de 600, 800 ou mais encarnações, alguém se lembra de algum? Poucos realmente se lembram. Eu me lembro de algumas, mas nada comparado, né? Eu me lembro de 3, 4, 5, mas nada comparado, eu acho que de Buda, que vive aqui, que tem conhecimento de 300. Né? Então, para nós desencarnarmos nesse plano e passarmos para um outro planeta, é um processo inconsciente. É um processo inconsciente. Para viver na quinta dimensão, não é pode ser uma opção. É uma opção que nós não escolhemos consciente. Escolhemos consciente, sim, quando nós estamos num plano sutil, bem lá espiritual. Né? Aí sim nós temos a opção de escolhermos ou voltarmos para a Terra, na quinta dimensão, ou poderemos voltar ao nosso planeta de origem.
Os animais já estão na quinta dimensão ou eles fazem desdobramento? Os animais podem fazer desdobramentos. Podem fazer. Os animais pertencem a um outro tipo de egrégora, diferente à nossa. Eles são cotizados, né? Os espíritos dos animais, eles são agrupados, diferente dos nossos, que somos um, eles são agrupados para formar realmente uma energia. Muitas das vezes, um animal se faz necessário dentro de uma casa, porque muitas vezes seres espiritualmente elevados se acoplam provisoriamente ao animal para que ele, através dos seus olhos, da sua amizade e tudo mais, possam trabalhar no indivíduo que é mais denso. Então, mesmo os animais, muitas vezes seres espirituais, ocupam provisoriamente o corpo daquele animal, provisoriamente, entenda bem, para que algum tipo de vibração seja colocado naquele lar e levado àquela pessoa para que ela possa ser utilizada e sua mente possa ser ampliada. A pandemia está fazendo uma limpeza para enviar pessoas para outras dimensões e existe cultura e arte nos outros planetas? E existe livre-arbítrio na quinta dimensão? Vamos começar por etapas. O que realmente é essa pandemia? Essa pandemia, o plano espiritual está utilizando essa pandemia para limpar o mental coletivo. O mental coletivo está tão denso que mesmo as naves têm dificuldade para penetrá-las e fazer com que a luz passe e chegue a nós. Então, cada um dos nossos corpos está sendo utilizado para limpar o mental coletivo. É como se fosse a dívida externa de um país. É muito grande, mas se fosse individualizado, olha, você vai pagar X, todo mundo pagasse XY, não ficaria pesado para ninguém, a dívida externa seria eliminada. O planeta, o mental coletivo, através das pandemias, através dos nossos corpos, está sendo drenado para que ele possa ser sutilizado. E aí a facilidade para o planeta Terra em si passar por uma quinta dimensão. Então, os nossos corpos, através das doenças, estão sendo canais de limpeza do mental coletivo. Os seres autistas e com síndrome de Down são seres evoluídos? São seres evoluídos. São seres evoluídos. O síndrome de Down, principalmente, ele gosta da água. São seres... vamos entrar num outro processo que for, mas são seres evoluídos, aquáticos. Eles gostam demais da água porque eles vivem do planeta mais aquático, mais água, né? Voltando ao nosso planeta Terra. Nós conhecemos muito mais fora do planeta do que, na verdade, o próprio planeta Terra. Lembramos que 2/3 do nosso planeta Terra é constituído de água. E existem N civilizações vivendo submarina. Então, existem os seres intraoceânicos. Existem os seres intraterrenos. E nós nos esquecemos disso. Estudamos fora, esquecemos do que está dentro. Então, muitos dos seres que vêm... Então, vamos lá. Muitos dos seres que vêm de um outro planeta para nascer aqui conosco, para estarem materializados aqui, eles se adaptam, primeiramente, à energia do ar, da água, como se fosse um útero materno. Então, o útero materno do planeta Terra é o oceano, são as águas. Então, esses seres que estão nascendo pela primeira vez, existem N seres nascendo pela primeira vez aqui no planeta Terra, encarnando aqui no planeta Terra, que para se adaptar a essa nossa energia densa tridimensional, eles passam um estágio dentro do mar. Existem, como eu disse, cidades, civilizações e tudo mais. Mas isso, como eu disse, é uma outra história que a gente ficaria aqui o resto da tarde falando sobre isso aí. Como é definida a morte nesse planeta Médula? A morte, como eu disse, é um processo consciente. É um processo consciente.
nós, como perguntaram já a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dos poucos planetas que existe, a Terra é um dos poucos planetas que existe que tem o livre-arbítrio. O outro, não, nós somos direcionados. Existe dentro de nós uma conexão. E essa conexão, nós obedecemos um comando, que é o comando central, o governo celeste central, que existe um governo celeste central. Então, nós somos regidos por um amor maior. Então, não existe a necessidade de um livre-arbítrio, passar por determinada experiência, porque nós já somos conscientes daquilo que realmente deveremos fazer. Sim. Então, nós não devemos, esse livre-arbítrio a gente perde, porque nós vamos ser uníssonos com todo o trabalho a ser executado nesse planeta, dentro do planeta, fora do planeta. Os esquizofrênicos são evoluídos? Muitos dos esquizofrênicos, eles são evoluídos, mas pelo fato de ter um choque de dimensão. Muitos, por exemplo, muitos das crianças cristais, índigo, diamantes que estão nascendo, muitas vezes elas passam a ter conflitos, porque elas vêm de uma dimensão tão sutil e o choque da terceira dimensão, muitas vezes, passa a ter uma esquizofrenia. O choque nos dá uma esquizofrenia. Então, não sei se eu estou respondendo todas as perguntas, mas estamos juntos aí. Não, sim, pelo menos as que eu consegui ler, né? Você tem 4 minutos e meio, o tempo é seu, usa como você quiser. Então é o seguinte, olha, eu vou ler aqui... Você tem a capa do livro aí para mostrar? Tenho. Então vamos lá. Merla, o planeta da quinta dimensão. Tá. Então eu preparei aqui um trecho do livro dos irmãos Karamazov, Dostoiévski. Ele diz o seguinte: sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade e a ausência da certeza. Mas exatamente o que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde as certezas moram. Para realmente galgar a quinta dimensão, nós temos que aprender a viver, a arriscar. E não ficar presos a conceitos, a preconceitos e ao medo de viver. O medo é uma coisa que tem que ser abolida, que não existe em uma outra dimensão. Porque nós temos a certeza dos próximos passos. Nós temos que evocar a luz que existe dentro de nós e fazer dessa luz um guia para que nós possamos traçar os nossos próprios caminhos. Então, não tenham medos. Porque o medo faz parte da terceira dimensão e não poderá fazer da quinta. Vivam intensamente. Vivam intensamente. Porque senão vocês vão ter que reencarnar novamente para aprender o que deixaram de aprender hoje. É isso aí. Maravilha, adorei. Tá todo mundo pedindo para você voltar. Vamos combinar uma outra data para você nos brindar e compartilhar a tua luz com todo o seu conhecimento. Sidney, grande beijo para você, para a Isa, para toda a sua linda família, seus filhos, seus netos, seus bichinhos de estimação, toda a natureza onde você mora. E gratidão pelos 30 anos aí de parceria na Pax, né? Pelo voluntariado, por participar das nossas conferências internacionais de metafísica. Não paro de me arrepiar. Eu estou em momento revival moments. E essa pandemia está me dando a oportunidade de rever os grandes amigos e as pessoas que realmente fizeram a diferença na história da Pax e na vida de muitas pessoas que passaram por todos os nossos eventos. E você faz parte dessa grande história. Então, minha gratidão. Eu que agradeço a você, a sua presença, mais uma vez a oportunidade, né? Porque se não fosse a sua presença, a oportunidade, nós não estaríamos juntos, conectados nessa e em outras encarnações. Agradeço muito. A minha gratidão será eterna com você. Obrigada. Família Pax, beijo no coração. Ótimo final de semana. Gratidão. Obrigado igualmente a você, querida. Gratidão. Gratidão. Namastê, família Pax. Namastê.